debaixo do meu nome, eu lá estaria. Então ele garante-nos essa honra. Ele está aqui porque a mesa é dele, a mesa não é nossa. A mesa é a mesa do Senhor. E ele falou que ele celebrou a última ceia, estando com os irmãos, na casa do pai de Marcos, e ele disse que só celebraria agora naquele grande dia no reino. Então ele só estará de fato, literalmente, sentado à mesa conosco, naquele grande dia no reino. Mas enquanto ele não vem, ele disse: vocês devem fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vos reunís, vocês devem partir o pão, tomar o cálice em memória de mim. Então esse é o nosso dia, o dia em que nós celebramos a mesa do Senhor. Nosso dia, mas o dia da mesa do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Lucas. Capítulo 9. Lucas 9, no versículo 51. Lucas 9, 51. Diz assim a palavra: Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vamos ler o 58? Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos orar. Pai querido, o teu povo se reúne nesse local. Nós necessitamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Necessitamos que o Senhor lave os nossos pés. Necessitamos que o Senhor tire de nós toda soberba, todo preconceito. Vença a nossa altivez e fale-nos. Fale-nos de uma forma que nos impacte, que cause em nós temor e tremor, que cause em nós reverência à tua pessoa, à tua santidade, à tua glória. Afinal de contas, nós somos o teu povo nesse tempo. Em nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele fez uma pergunta para os seus discípulos, dizendo: quem diz o povo ser filho do homem? Depois ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem ser o filho do homem? Essa pergunta, ela martela na minha cabeça. E essa pergunta, ela se faz necessário a gente perguntar para nós outros: quem é Jesus para nós? Irmãos, nós nunca teremos noção da grandeza da obra do Senhor Jesus se nós não ganharmos por revelação
a noção, a realidade da grandeza da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente não tiver a real noção de quem é Jesus, nós não valorizaremos a sua obra. Esses dias eu ia passando por uma rua, e uma rua comercial, e eu vi o dono, o gerente de uma loja de peças de carro, sair dentro da sua loja e vi apertar a mão de um cliente na calçada. E eu fiquei meditando, porque eu já cheguei nessa loja, já prestei atenção no atendimento dessa loja, e é uma loja, como a maioria das lojas, que não sabe atender bem o seu cliente. É uma loja apática, indiferente aos seus clientes, e que não sequer sabe dar um bom dia para os seus clientes. Mas o gerente saiu para pegar na mão de um cidadão. Mas se eu disser a vocês quem é o cidadão, vocês vão entender por que ele desceu. O cidadão chegou com uma Hilux, né? Ele chegou de anel no dedo, é um homem ilustre dessa cidade, e o dono da loja foi recebê-lo com aperto de mão. Então, isso quer dizer que aquele homem é honrado por aquela loja, é um homem digno de honra. E a palavra diz que há graus de glória. É verdade que há graus de glória. Então, se eu não souber quem é Jesus, eu não vou dar honra para Ele. Eu talvez até furte essa honra para mim ou para alguém, mas não darei a honra devida ao Senhor Jesus. Vocês percebem nesse texto que Jesus, ele tinha uma intrépida resolução ou decisão de ir para Jerusalém. Ele estava a 100 quilômetros de Jerusalém. Ele estava nas imediações do Monte Hermon. E ele decidiu ir para Jerusalém. Mas no caminho de Jesus tem Samaria. No caminho de Jesus tem Samaria. Esse é o caminho de Jesus. Ele ia ensinando pelas aldeias. Ele passava por Samaria. Ia para Jerusalém, mas passava por Samaria. Jerusalém é o caminho da cruz. O caminho de Jerusalém é o caminho da cruz. E pela razão dele ir para Jerusalém, Samaria não recebeu. Será que traz luz à mente dos irmãos? Muitas vezes, por nós trilharmos o caminho da cruz, não há espaço para nós em muitos lugares. O irmão Paulo fala que há inimigos da cruz de Cristo. Se você não trilhar o caminho da cruz, você vai encontrar muitos amigos e amigas, irmãos e irmãs nesse mundo. Mas se você trilhar o caminho da cruz, as pessoas te odiarão. Você será odiado e rejeitado pelos homens. Mas no semblante de Jesus havia uma decisão. Ele deixava transparecer no seu semblante a intrépida decisão de ir para Jerusalém. Mas ele diz também que o Filho do Homem não tem um lugar sequer para reclinar a cabeça. Irmãos, talvez essa seja a realidade desse mundo com relação a Jesus. Esse mundo, assim como aquela pomba que Noé soltou, Moisés soltou, primeira vez a arca, ela não encontrou terra firme para pôr os pés. Noé. O Espírito Santo, aquele que vem para honrar Jesus, ele não é honrado, porque Jesus não é honrado nessa terra. E Jesus não tem lugar aonde reclinar a cabeça. Ele não tem lugar de satisfação nessa terra. Muitas vezes nós estamos vindo para a reunião da igreja,
Mas qual é a razão que nós nos reunimos? Qual é a real razão da nossa reunião? Qual é a realidade da nossa reunião? A real razão do nosso reunir deve ser o Senhor. Essa reunião nossa aqui deve ser aquela reunião onde nós nos assentamos diante do Senhor, diante dos irmãos, para receber do Senhor a instrução, para que dela derive o nosso viver do dia a dia. Nós estamos ouvindo do Senhor, aprendendo do Senhor. Então, assim nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor tem acolhida, nós te amamos. Aí que o mundo não te acolha, mas nós te acolhemos, nós te amamos. Queremos dar ouvido ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor, Ele sai do Monte Hermon para Jerusalém. E vocês sabem que Jesus não tinha motivos para ir para Jerusalém em si. Ele não necessitava de ir para Jerusalém. Ele não pecou. Ele em Jerusalém era rejeitado. Ele era desprezado. Era um homem de quem todos escondiam o rosto. Em Jerusalém ele era buscado para ser preso e morto. Em Jerusalém ele tinha grande e forte oposição. Para que ir para Jerusalém? Para que eu ir para um local onde eu não sou bem aceito? Concorda? Porque eu decidi de forma incisiva, de forma aguda, ir para um local onde eu não estou assim, não sou aceito. Aqui já era no final do seu terceiro ano do ministério. Ele já poderia sair daqui para o céu, porque na sua boca não se achou engano. Ele não pecou. Ele não, a morte não o prenderia. Ele era amado por Deus tantas vezes: meu filho amado, em quem me ama se compraz, meu filho amado, a ele escutai. Então ele poderia sair do Monte Hermon para o céu, mas ele decide ir para Jerusalém. Meus irmãos, qual a razão dessa decisão de ir para Jerusalém? Qual era o motivo dele ir para Jerusalém? Se ele não tinha motivo em si, privilégio para ele para Jerusalém, qual era a razão dele ir para Jerusalém? A irmã está dizendo que era ela. É verdade, eu era o motivo, você era o motivo, nós éramos o motivo. Jesus ir para Jerusalém. O Senhor Deus disse que enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a minha sentença estava lá naquela cruz de Jerusalém. Isso me recorda os Salmos que diz: assim como o orvalho que desce pelo monte. Qual é o monte, Carlinhos, que rega a terra? Monte Hermon. As geleiras estão lá em cima do topo do monte. Ao derreterem, elas formam o grande rio que rega a terra. Então ele desce do Hermon para determinar a bênção. E interessante que a gente lê em João, dizendo que muitos judeus que iam para Jerusalém para serem purificados em Jerusalém. A purificação não se dá em Jerusalém. Eles entendiam que a purificação era em Jerusalém porque foi instituído lá em Êxodo 12, naquela Páscoa, que deveria ser instituído perpetuamente nas gerações futuras, naquele dia, para relembrar o dia da saída do Egito, a imolação do cordeiro, os novilhos do sacrifício, oferecido era uma oferta pelo pecado do povo para
a santificação para a ira de Deus. Então, nesse dia, os judeus iam para Jerusalém para serem purificados pelo ritual de Moisés. Mas a bênção não seria pela purificação segundo os costumes, as tradições, mas seria pela fé em Jesus, aquele que desce do monte Hermon com a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A gente toma certas decisões no dia a dia e nós temos que aproveitar enquanto temos vontade, porque as nossas vontades mudam de acordo com o nosso humor, de acordo com o nosso lucro. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ele veio ao mundo, ele é odiado, ele é rejeitado, ele é maltratado, ele não tem o reino na cabeça, mas mesmo assim, ele está decidido a ir para Jerusalém. Ele está firme, decidido de ir morrer naquela cruz por mim e por você. Ele está decidido a morrer, a sofrer pela mão dos pecadores. Ele decidiu ser desprezado por todos, mas para nos salvar, para dar a sua vida em resgate. Coisa maravilhosa. E quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que decidiu me amar, nos amar? Abre Isaías 6, para a gente perceber quem é esse, irmãos. Versículo 1 de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas e suas vestes enchiam o templo. Meus irmãos, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías relata que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que Isaías quer dizer nesta visão, alto e sublime trono? Isaías quer dizer que esse é o trono que governa todos os reinos. Isaías quer dizer, esse não é um trono, esse é o trono. Esse é o único trono que está estabelecido para todo sempre. O Senhor sentado no trono. Esse é aquele que tomou uma decisão de ir para Jerusalém. Esse é aquele que nos amou antes de nós nascermos. Esse é aquele que se preocupa conosco antes de nós cometermos algum pecado. Esse é aquele que não quer que nós nos pecamos, que não quer que pereçamos. Ele quer que nós nos salvemos pela fé nele. Então esse é aquele que está sentado no alto e sublime trono. Isaías viu ele. E as suas vestes enchiam o templo. As abas das suas vestes enchiam o templo. Meus irmãos, as vestes é as vestes de glória. E essa glória enche todo o templo. Essa é a visão que Isaías tem do nosso rei. Eu estou falando isso porque eu perguntei para vocês: quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós apenas o consideramos como ferido, como aflito de Deus? Ou será que nós já vimos esse Jesus?
Deixa marcadinho, vamos lá para Apocalipse 4, irmãos. Estamos falando desse trono. Estamos falando do trono. Apocalipse 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Amém. Em espírito, João viu o trono, e no trono alguém sentado. João viu o trono, irmãos, o governo de Deus. Lê o versículo 4, irmão. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroadas de ouro. Aleluia. 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Trono poderoso, que trono glorioso. Anciãos, coroa de ouro, Espírito de Deus, são as 7 tochas de fogo, o fogo que penetra. Irmãos, você não precisa dizer o que você está pensando agora, o que você está sentindo. Você não precisa dizer o que você sente pelo Senhor, porque Ele penetra. Vocês lembram do olhar do Senhor para Pedro? Ele olhou para Pedro. O olhar de fogo, tocha de fogo que penetra. Ele sabe o que tem no nosso interior, meus irmãos. Ele conhece. Ele é o Todo-Poderoso, autossuficiente. Ele se basta. Ele é onipotente, onisciente. É o Todo-Poderoso. Está sentado no trono. Continue, irmão. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. Amém. Meus irmãos, é tudo em torno do trono. Nós não temos aqui nada à parte desse trono. São aqueles que servem, são aqueles que realçam, ornamentam em torno, são seres e ornamentos que estão à altura desse trono poderoso, trono. Leia o verso 9, irmão. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Toda a honra e toda a glória àquele que está sentado no trono. Meus irmãos, é por isso que a igreja ela deve cantar o Cordeiro, ela deve citar o Cordeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos receber essa revelação de quem é o Senhor Jesus, quem é o Todo-Poderoso. Leia o versículo 8, nós saltamos o versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. São os serafins, são os anjos de fogo. São os mesmos que Isaías se deparou.
Esse é o nosso Senhor. Foi esse que João viu em Espírito. Foi esse que Isaías viu no templo, meus irmãos. Essa visão que o profeta teve. Volte para Isaías capítulo 5. Capítulo 6 de Isaías. Lê o versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Irmãos, esses serafins, eles tinham 6 asas. Irmãos, percebam a grandeza do nosso Senhor, irmãos, sentado no trono. Com 2 asas, eles cobriam o rosto. Por que eles cobriam o rosto? Para não olhar para a tamanha glória do nosso Senhor, irmãos. Como o nosso Senhor é glorioso, irmãos. Eles cobriam o rosto diante da tamanha glória do Senhor. Com 2 asas cobriam os pés. Por que cobriam os pés? Porque os pés falam de andar. E mesmo sendo um anjo, com a glória que esses anjos têm, mas o andar deles está muito aquém do andar do Senhor. Por isso eles cobriam os pés. Eles não se achavam dignos de mostrar os seus caminhos diante do Senhor, irmãos. Irmãos, que Deus espantoso é esse, irmãos. E esse Deus te ama, Ele te quer de uma forma avassaladora, Ele te quer. O Deus que nem sequer serafins, anjos de fogo, ousam identificar-se com Ele em santidade, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, para não olhar para a tamanha glória, mas com 2 asas voando, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, para morrer no teu lugar, irmão. Oi, irmãos. É preciso entender esse paradoxo, irmãos. O Cordeiro e o Senhor Todo-Poderoso, as mesmas pessoas. É o paradoxo. O Cordeiro que derramou o sangue por ti. O Deus Todo-Poderoso que te ama, que é te acolher naquele grande dia, que te amou assim e te amará até o fim. Se a gente não entender esse paradoxo, nós iremos desprezar a obra da cruz. Nós iremos ignorar o tamanho e a grandeza dessa obra, porque nós olharemos para um homem fraco, para um homem pobre, para um homem desprezado, e teremos dó dele. Mas estamos diante do Todo-Poderoso, que não tem necessidade alguma, e mesmo assim Ele se fez fraco por amor a ti. Precisamos entender esse paradoxo. Lê o versículo 3, Isaías 6. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. O que significa isso, irmãos? Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Essa é uma visão do reino. A glória do Senhor significa Ele mesmo. A glória é o Senhor mesmo. Quando nessa profecia Isaías repete as palavras do serafim, dizendo: toda a terra está cheia da sua glória, é porque a visão do anjo é a visão daquilo que o Senhor pré-ordenou. Porque hoje, literalmente, a terra não está cheia da glória do Senhor. Porque na medida que habita miséria, pecado, destruição, desonra, isso não reflete a glória do Senhor. Isso reflete a honra de Satanás ao inimigo. Mas o Senhor virá para banir, o Senhor virá para destruir todos os ímpios, todas as obras dessa terra, para que de fato na terra só habite aquilo que corresponde ao coração de Deus, a sua glória, a sua pessoa. Mas hoje, onde habita essa glória? Essa glória habita naqueles que vivem uma vida de santidade, porque amam o Senhor, porque esperam pelo Senhor.
Então essa glória está neles. E foi isso que o serafim viu. A terra está cheia da glória do Senhor. É por isso que o irmão Paulo diz: quando algum deles se converte, o véu é tirado. E quando o véu é tirado, nós contemplamos a sua glória. E por contemplar a sua glória, somos transformados por essa glória na própria imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Então somos transformados pela glória para a glória. Pela glória somos transformados para a glória. Por isso que Jesus, lá em Hebreus, diz que está conduzindo muitos filhos à glória. Leia o versículo 4, no 16. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça é a fumaça da glória do Senhor, é a presença dele, é o próprio Senhor. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, vocês percebem que na medida que Isaías viu o Senhor, ele se viu, irmãos. Irmãos, Isaías viu o Senhor e ele se viu. Isso é imprescindível. Nós só nos veremos quando vimos o Senhor, irmãos. Enquanto não vimos o Senhor, nós não veremos a nossa miséria, irmãos. Nós somos pérfidos, nós somos impuros, nós somos rebeldes, nós somos tudo de ruim, e ainda assim nos consideramos tudo de bom. Ninguém presta, mas eu presto. Ninguém vai para o céu, mas eu vou para o céu. Era isso que Isaías disse no capítulo 1 em diante: ai da nação pecadora, ai do povo carregado de pecado, ai do povo que jura falsamente, ai daquele que condena o justo. E quando Isaías vê os seus, ai de mim, eu reconheço que sou impuro de lábios. Irmãos, isso é arrependimento. E quando o arrependimento, o Senhor faz isso aí, está relatado no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia! É por isso, irmãos, que o crente que foi salvo pela graça de Deus, ele faz aquilo que o irmão Paulo disse: eu criei, por isso eu falei, porque eu falo com a minha boca o que eu criei. Os cristãos precisam ganhar essa experiência de dar, de mostrar a sua cara, de falar: eu criei, a minha boca fala, porque eu criei. A minha boca, que antes proferia mentira, agora profere a verdade. A minha boca, que proferia enganos, agora profere aquilo que é reto. Com a boca se confessa para a salvação. Como é que é? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a nossa boca agora, os nossos lábios agora confessam aquilo que nós experimentamos no nosso interior. É por isso que vocês agora, que são recém, que creram no Senhor, vocês que não foram batizados nas águas, precisam batizar. Por que precisam batizar? O que é o batismo? Salva o batismo nas águas? Não. Mas o batismo nas águas é a minha confissão perante as pessoas que eu creio na minha morte. Eu creio na morte naquela cruz. Eu creio no Senhor. Então eu confesso isso diante dos homens, imergido nas águas, porque batismo é morte. Eu morri no Senhor, morri para o mundo, morri para o pecado. Ainda que eu não tenha uma vida perfeita, mas eu tenho pela fé a salvação. Eu creio na minha salvação pela fé, na minha inclusão, morte e ressurreição. Então desço as águas, ceio, porque é um privilégio dos crentes ceiar, participar da mesa do Senhor. Então precisamos confessar, irmãos, sair de trás da cortina, sair de cima do muro e ter uma vida de confissão.
Aliás, nós vimos aí o Senhor. Mas agora Isaías mostra outra coisa. Nós iremos ver daqui a pouco que Isaías agora fala de outro lado, paradoxo. Mas vamos voltar para Lucas 9. Lucas 9. Leia 13 e 22 de Lucas. 13 por 2. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Amém, irmãos? Amém. Eu quero grifar com os irmãos essa expressão: ensinando e caminhando. Para onde? Por que o Espírito Santo não só diz passava pelas aldeias ensinando? Mas o Espírito Santo insiste em dar ênfase e caminhando para Jerusalém. Ele quer dizer que todas as nossas ações podem continuar sendo feitas. Nós podemos nos casar, podemos trabalhar, nos relacionar, vender e comprar. Mas nos relacionar, casar, vender e comprar no caminho da cruz. Não sair dele. No caminho da cruz. Porque a cruz, ela precisa determinar o meu estilo de vida. Se a cruz não estiver presente, se o caminho da cruz não estiver presente na minha vida, eu posso fazer todas as coisas legítimas e até anunciar o Evangelho. Mas se eu não caminhar, não tiver o caminho da cruz, misericórdia, o Senhor não é honrado. Quem é honrado sou eu. Então Jesus passava pelas aldeias, ensinando e caminhando. Tem alguma versão que fala diferente essa expressão? Ao invés de caminhando, não tem nenhuma versão que fala diferente? Percorria. Leia, por favor, o texto todo. E percorriam as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E caminhando. Porque tem algumas versões que falam, ao invés de caminhar, tem outra expressão. Mas no mesmo sentido. E caminhando para Jerusalém. Caminhando para a cruz. Quem quiser ir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. 17 e 11 de Lucas. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. De caminho para Jerusalém. Oh, Espírito Santo. Ele dá ênfase que o caminho é Jerusalém. Nós estamos em Aracati, mas o nosso caminho é para o céu. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos em Aracati, mas o nosso caminho é para o céu, porque estamos em Jesus e Ele é o caminho. O nosso caminho é Jesus. Aracati passa nessa história, mas é para o céu que nós estamos indo. 18:31 de Lucas. Tomando consigo os 12, disseram-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Ele chama os 12 e diz: estamos indo para Jerusalém. Estamos indo para Jerusalém. Essa é a entrega desses homens. Vocês lembram que em dado momento Pedro disse: não, Senhor, roga ao Pai para que isso não aconteça. Não suceda isso contigo. Não, Jerusalém não. Morrer não. Não há sucesso em
aflição, a dor e miséria. Mas Jesus disse: para trás, Satanás. Vocês vão encontrar muita gente dizendo para vocês: cuidado com aquele povo que prega o novo nascimento. São seitas. É uma seita. É uma seita. Vocês vão encontrar muitos evangelhos diluídos, oferecendo desconto, compactuando com o pecado, apresentando terapias, apresentando muitas coisas para fugir da cruz. Mas é engano, porque o caminho é Jerusalém. Jerusalém é morte, é cruz. Esse é o caminho. 19:11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola: visto está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Amém? Amém. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola: visto está perto de Jerusalém, e lhes pareceu que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Nós estamos próximos a Jerusalém. Ela está próxima a ele. Jesus disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O local de morte é na cruz. Se você e eu também, irmãos, se nós quisermos dar fruto, nós temos que seguir esse caminho. Caminho da cruz. Caminho de morte. Vocês lembram ali do profeta Elias? O profeta Elias, ele é chamado para assumir o caminho de cruz. Um caminho em que ele era odiado pelo reino de Acabe. Acabe o procurava como quem procura um rival inimigo. O caminho que Davi trilhou, o caminho em que Saul o odiava. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho da cruz. Porque o reino de Deus se cumpre na vida dos que tomam sua cruz. 28:41. Aliás, não, é 19:28, irmãos, perdão. 19 de Lucas 28. Depois leremos o 41. E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Amém. Ele dizia, mas subia para Jerusalém. Nada impedia a ida para Jerusalém. Estamos indo para Jerusalém, irmãos. Estamos subindo para o grande momento. O que significa esse momento? Esse momento seria o momento em que esse mundo seria julgado. O príncipe seria expulso. O seu pecado, meu pecado, seria cravado naquela cruz de perdão. E seríamos reconciliados com Deus. Mas quanto custou isso para o Senhor Jesus? Qual foi o preço que ele pagou? Quantas vezes você fala assim: eu estou cansado, não vou cultuar o meu Senhor? Não é assim que ele fala? Estou com uma dor de cabeça, estou de TPM, passei o dia trabalhando. Mas Jerusalém percorreu, o Senhor percorreu 100 quilômetros do Monte Hermon até Jerusalém para morrer no seu lugar. Quantas oposições surgiram? Ele não encontrou lugar para reclinar a cabeça. Os seus discípulos, seus apóstolos se opuseram a sua ida para Jerusalém. Mas ele diz uma frase lá em João 13, que demonstra que ele tinha convicção do que ele queria, ele sabia o que iria fazer. E o versículo 41 e número 19. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Amém?
Irmãos, que coisa terrível, né? Ele desceu do monte para purificar o povo, mas quando ele olha para o povo, ele chora. Por que ele chora por esse povo, irmãos? Por que ele chora por esse povo? Leia esse livro, vai ler isso. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Irmãos, ele disse: está oculto, Jerusalém, aos teus olhos. Jerusalém, tu não consegues ver a tua paz. Aquilo que o Salmo 85, 10 diz: a justiça e a paz se beijaram. Ele é a justiça de Deus e ele é o príncipe da paz, é o Shalom. Então a paz e a justiça se beijaram numa só pessoa, paz e justiça. Ele é a nossa paz. E ele em Jerusalém, ele chora porque Jerusalém não reconhece que ali está a sua paz. Ele chora. Irmãos, que amor é esse, irmãos? Olha para o seu inimigo e ele não consegue ter ódio, ele chora. Ele lamenta porque aos olhos deles estavam oculto o reconhecimento de que Jesus era a sua paz. Irmãos, por que eles não reconheceram que Jesus era a sua paz? Porque ele disse: se dependesse de ti. Você percebe que ele diz aqui mesmo. Ele usa a expressão no 19, quando ele diz: se conheceras por ti mesmo. Se dependesse de ti mesmo. Mas não depende. Porque não depende de quem corre, não depende de quem quer. Mas depende de quem, irmãos? De quem Deus usa de misericórdia. Depende de quem Deus usa de misericórdia. E essa misericórdia teve de nós, quando enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando ele continua a enviar a sua palavra como chuva serôdia para regar o seu jardim. Quando ele envia o Espírito Santo do céu para convencer-nos, para nos revelar a pessoa e obra do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus maravilhoso. Mas vocês lembram de Isaías? Ele viu o Senhor, viu a glória do Senhor. Mas agora Isaías tem outra visão. 52 Isaías. Leia a partir do 13. 13, por favor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías já não vê mais o Senhor no trono. Isaías vê um homem que, por causa do sofrimento, ele está tão desfigurado que não se parece com o homem. Isaías viu o Senhor. Isaías viu o Senhor no trono, viu o Senhor na glória, mas agora Isaías vê o Cordeiro imolado. Isaías vê agora alguém sofrendo na cruz. Isaías vê agora o Filho do Homem em Jerusalém. E Isaías só tem uma reação. 53.
quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Meus irmãos, Isaías diz: como pode? Como é que alguém vai crer na nossa pregação? Quem é que vai crer na nossa pregação? Porque a nossa salvação, ela vem microcapsulada em um ser sofredor, em um homem desprezado. O grande reino todo-poderoso vem revestido de uma carne de fraqueza. Ele vem com um rosto, e que no momento do ápice do sofrimento não se parece com o rosto de um homem. Então, quem irá crer na nossa pregação? Vocês percebem isso, irmãos? Porque o Senhor não veio montado em uma nave espacial, Ele não veio com vestes reais, Ele não veio com a linhagem nobre, mas Ele veio com uma tribo que não tem sequer um profeta. A sua descendência tem uma prostituta, Raabe. Na sua descendência tem uma moabita. Ele nasce numa manjedoura. E Isaías diz: como pode? Quem vai crer na nossa pregação? Porque isso aqui não é para olhos naturais. Isso aqui não é uma pregação para percepção humana. Isso aqui é para algo que procede de Deus, algo de revelação, algo que é do Espírito, algo que é da fé. Precisamos ter olhos espirituais para ver o nosso Senhor, para olhar além daquilo que é natural, além daquilo que os nossos olhos podem ver. Continue. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Amém. Isaías dizendo: olhando pelo lado racional, é impossível crer. Raiz de uma terra seca, não tem profeta, não tem uma descendência nova, não tem realeza. Ele não é um rei aqui na terra. Ele é um homem desprezado. Ele é um homem de quem se esconde o rosto. Não tem aparência para você dizer. Vocês percebem o perigo de andar por aparência? O perigo de olhar as coisas pelo lado racional humano? O perigo de não andar pela fé? Continue. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele está dizendo, com relação à nação de Israel, dele não fizemos caso. Nós, Israel, não fizemos caso dele, irmãos, em nome de Jesus. Será que isso não se repete hoje, irmãos? Será que nós não continuamos a não fazer caso do Senhor, irmãos? Será que nós não continuamos a desprezá-lo? Será que nós não confundimos Jesus com a grandeza de Moisés e Abraão? Será que nós não perdemos Jesus no meio de Elias, Jeremias e João Batista? Será que os discípulos apóstolos não estão ofuscando a realeza, a grandeza do Senhor Jesus, irmãos? Mas oxalá que isso não aconteça, irmãos. Porque o irmão João diz: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O irmão Pedro disse: ele para nós é uma preciosidade. Para nós os crentes, Jesus é uma preciosidade. Jesus é uma preciosidade. Ele é precioso. Eu me lembrei agora de um hino que diz assim: Tu és, Senhor, precioso para mim. Eu te louvo, pois tu amaste a mim. Senhor, tu és
precioso para mim. Aí repete. Eu te amo, eu te adoro, pois tu morreste por mim. O Senhor é precioso. Ele é precioso. Nós não devemos olhar para Ele como desprezado. Nós devemos olhar para Ele como amado de Deus, que deu a sua vida lá naquela cruz. Era necessário. Ele tomou o nosso lugar. Ele entrou por nós. Ele foi na cruz por nós. Sabe para quê? Para nos conduzir à glória. Continue. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia, irmãos. Ele morreu por nós, Ele foi moído por nós, Ele nos trouxe a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por isso Ele foi para Jerusalém. Por isso que lá em Jerusalém Ele morreu naquela cruz. Ele não necessitava em si mesmo morrer. Abra João 13. Coisa maravilhosa. Nós sabemos que Ele nos ama. Versículo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa frase. Tendo amado os seus deste mundo, amou-os até o fim. O que significa isso, irmãos? Irmãos, é muito fácil a gente amar alguém. Eu quero até vou usar a liberdade para comparar, trazer ilustração do que aconteceu com o pastor Jairo recentemente, a sua esposa. O pastor Jairo, ali em Manaus, a sua esposa foi acometida por um câncer na sua medula óssea. Ela teve aquele problema, seus glóbulos vermelhos subindo, e ela foi fazer tratamento de hemodiálise na UTI. Ela entrou em coma. E todo dia o pastor Jairo ia ler a palavra para ela, orar com ela e relatar no diário o dia a dia que eles passavam. E depois de 2 meses, aparece o pastor Jairo com um ETzinho nos braços. Não era uma pessoa, era a figura de um extraterrestre. Uma mulher sem nem cabelo na cabeça, pequenininha, magra, raquítica. O rostinho ficou escuro, cor da minha cor. Ela é branca, é descendente de orientais. E aquele homem dando um beijo naquela mulher, louvando a Deus, porque Deus havia trazido de volta a sua amada. E eu disse: meu Deus, dá-me esse amor, Deus. Porque os homens ímpios, com as suas esposas bonitinhas, cheirosas dentro da sua casa, vão se prostituir com as meretrizes, alegando que estão cansados das suas esposas. E esse homem lutou pela vida e pegou aquela mulher moribunda nos braços e deu um beijo apaixonado, louvando a Deus por tê-lo de volta. Transplante. E o que eu
dizer com isso é que Jesus não desistiu de nós. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê a rejeição, as pessoas não honrando com os lábios. Ele sabe o que está agora no meu, no seu coração. Ele sabe o que nós pensávamos a respeito dele. Mas nem isso fez com que ele desistisse de nós. Quando ele disse, amou-os até o fim, ele quer dizer, ele foi até as últimas consequências. Ele bebeu aquela esponja envelhecida de vinagre. Ele bebeu, ele assumiu a cruz para dizer, está consumado. Eu morri na cruz por vocês. Vinde a mim cansados, vinde a mim oprimidos. Eu não desisti de vocês. Eu os amo. Por isso eu os amei até o fim. Porque é muito fácil amar no princípio. Mas depois que a gente descobre que a boca faz outras coisas, né, irmão? Depois que a gente descobre que ronca. Depois que a gente descobre que envelhece, que tem cabelo branco. Depois que ele descobre que não é tão perfeito, a gente desiste, mas o Senhor não desiste de nós. Ele nos ama. Ele chora, mas ele nos ama. Lê o versículo 2, no capítulo 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, por um lado, ele tinha um dos 12, Judas Iscariotes. O diabo já tinha posto no coração de Judas para trair Jesus. Mas Jesus não fica triste ao ponto de desistir, porque ele sabia que o Pai havia confiado tudo em suas mãos. O que significa isso? Ele sabia que precisamente para isto ele tinha vindo ao mundo, para morrer no meio do seu lugar, para que pudesse conduzir muitos filhos e filhas à glória, para que o Pai tivesse uma grande família, para que nós pudéssemos estar no reino do Senhor. Então o problema não era Judas. Judas não era o problema. Judas era parte da solução. E você percebe quão grande esse amor. Jesus pega um pão, molha esse pão e põe na boca de Judas. Sabe o que significa isso? Honra. Naquela época, quando um anfitrião recebia alguém na sua casa, que ele molhava o pão e punha na boca, era sinônimo de honra e amor. E Jesus amou a Jesus. Nem momento crucial, no momento que antecedia sua crucificação, ele não odiou, mas ele amou aquele que o traiu, porque ele sabia que o Pai havia confiado tudo em suas mãos. E que mão segura para o Pai confiar naquela obra maravilhosa. Ele diz no João 17, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a realizar. E essa obra era salvar a mim, era salvar você, era nos salvar, irmãos. Oi, irmãos, essa coisa maravilhosa. Irmãos, são tantas coisas que a gente tem aqui nesse quadro da crucificação do Senhor Jesus. Não é à toa que João diz, o Senhor fez tantas coisas que não conteria, não caberia em todos os livros do mundo inteiro. Meus irmãos, mas isso é apenas um fragmento. E a gente espera que o Espírito Santo tenha revelado aos irmãos e às irmãs a realidade que tem por trás da mesa do Senhor. É tudo isso que nós falamos. Quando você está diante da mesa do Senhor, você está diante de um convite de honra. Convite de honra. Você foi convidado à mesa do Senhor. E ele vai dizer, em outro texto, como eu esperei ansiosamente por esse dia, começa a ceia com vocês. Vocês sabem que quando o Senhor espera naquele dia do rei tomar conosco essa ceia novamente, você pode imaginar isso? Como ele deseja tomar conosco essa ceia. Então, mas hoje a gente está aqui junto com os irmãos para tomar ceia.
para comer o pão que representa o corpo moído naquela cruz, o corpo que nos trouxe a paz, o corpo que nos uniu juntamente com Ele, nos deu acesso ao reino. O sangue que foi vertido na cruz, o sangue que aplaca, que satisfaz a justiça de Deus. Deus é justo, Ele não justifica o ímpio, então Ele teve que morrer para justificar, derramando sangue, para justificar o ímpio. Então estamos aqui, irmãos, tomando esse sangue, comendo esse corpo, esse pão que simboliza carne e sangue do Senhor. Que privilégio, irmãos, que grande privilégio, meus irmãos e minhas irmãs. Convidados à mesa do Senhor, irmãos, livres da ira, o lugar onde o Senhor encontra repouso, o lugar onde Ele é honrado, o lugar onde Ele é aceito, porque Ele foi reconhecido, Ele não é desprezado, mas Ele é amado, irmãos. Oh, irmãos, essa é a mesa do Senhor, irmãos. Os irmãos irão ficar de pé, virão irmão Reginaldo, irmão Chagas, nos apoiando, quanto ao